E aí, gente boa, fala comigo, Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que você merece e que você respeita, pessoal. Para a gente comentar um pouquinho a respeito da geometria molecular, nós iremos pensar nos pares de elétrons. Sempre quando eu me refiro a esses pares de elétrons, eu estou pensando em uma ligação covalente simples, dupla ou tripla, pessoal. Nós iremos observar que esses pares de elétrons, eles arranjar-se-ão de modo a ficarem mais afastados uns dos outros. Tudo bem, moçada? A ideia é que essa repulsão ela seja mínima. Então você vai observar a seguinte situação: quanto maior o ângulo formado entre esses pares de elétron, pessoal, maior será a estabilidade. O teacher vai passar uma super dica para vocês, moçada. Essa dica é imperdível. Vamos pensar a princípio nas moléculas que possuem dois átomos. Eu citei aqui como exemplo H2, Cl2, N2 e HCl. Vamos pensar no N2. Sabemos que o nitrogênio ele é do grupo 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu vou pensar na seguinte situação: se ele é do grupo 15, ou antiga família 5A, ele vai ter 5 elétrons na camada de valência, pessoal. Esse cara, para adquirir estabilidade, ele tem que fazer 3 ligações. Então, ele vai compartilhar um elétron aqui, outro aqui e outro aqui. Isso aqui seria a fórmula eletrônica. Eu posso imaginar a fórmula estrutural sendo algo parecido com isso, moçada? Tchan, 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 tchan. Observa que o ângulo formado entre esse átomo de nitrogênio em relação a esse átomo de nitrogênio, o maior ângulo possível seria um ângulo de 180 graus. Uma vez que eu penso em um ângulo de 180 graus, essa geometria só pode ser uma geometria linear. Combinado, moçada? Olha o segundo exemplo. Para moléculas de 3 átomos, preste bastante atenção nessa situação. Esse exemplo, ele vai aparecer tanto para 3 e 4 átomos. O teacher colocou uma diquinha. O teacher é seu amigo. Átomo central sem elétrons livres. Então, eu estou imaginando uma molécula de 3 átomos, sendo que o átomo central não possui elétrons livres. Como assim, teacher? Eu coloquei o cloreto de berílio, eu coloquei o dióxido de carbono e eu coloquei o ácido cianídrico como exemplo. Eu vou citar o dióxido de carbono, que é o exemplo que mais aparece. Então, eu tenho lá o carbono do grupo 14, ele faz 4 ligações. Eu tenho o oxigênio do grupo 16, que faz 2 ligações para adquirir estabilidade. Então, eu tenho aqui o carbono com 4 elétrons na camada de valência e eu tenho o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Observa que na primeira ligação aqui, moçada, ó, esse oxigênio ele possui 7 elétrons e o carbono ele possui 5. Então, ele faz mais uma ligação e esse oxigênio adquiriu estabilidade. Vamos pensar no outro lado. Tchansky, 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 Tchansky. Então, quem é que é estável aqui, moçada? Estável, estável,
estável. Se eu imagino uma fórmula estrutural, eu posso imaginar uma fórmula estrutural assim, moçada? Na aula de ligação covalente, o teacher falou assim, ó, preste atenção nesse átomo central. Se tiver elétrons livres, põe esse elétron livre, que ele vai ser muito importante em geometria molecular. Quando eu penso nesse carbono, em relação aos dois átomos de oxigênio, observa que esse cara, ele não tem elétron livre. Boa? O maior ângulo, lembrando que quanto maior o ângulo, mais estável. O teacher vai colocar uma colinha aqui, ó. Quanto maior o ângulo, mais estável será o composto. Belezinha, moçada? Esse ângulo aqui, pessoal, para ser o maior ângulo possível, também seria um ângulo de 180 graus. Convém ressaltar que todos esses exemplos citados pelo teacher, isso aí é algo experimental, beleza? O cara foi lá no laboratório, ele constatou isso e o teacher está passando de uma maneira o mais simples possível para vocês. Belezinha? Então, se esse ângulo corresponde a 180 graus, toda vez que eu penso em uma geometria com 3 átomos e o átomo central sem elétron livre, isso aqui só pode ser linear. Sim ou não? Agora, olha a comparação quando eu tenho 3 átomos e o átomo central com elétrons livres. Átomo central com elétrons livres. O exemplo que mais cai, pessoal, é da água, é o mais simples. Quando eu observo da água, eu vou imaginar assim, ó. O oxigênio do grupo 16 precisa de 2 ligações. E o hidrogênio, que é do grupo 1, ele forma dublete, ele necessita de uma ligação. Combinado? Então, ficaria mais ou menos assim. Eu tenho um oxigênio. Esse oxigênio, evidentemente, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Eu vou colocar um hidrogênio aqui. E eu vou colocar outro hidrogênio aqui embaixo. Combinado? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Tchansky, 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 Tchansky. Observa que quando a gente imagina essa molécula no espaço, eu poderia falar assim, mas teacher, eu posso pensar em algo parecido com isso, teacher? Tipo assim, ó, eu vou colocar uma colinha aqui, pessoal. Eu vou colocar uma colinha só para a gente imaginar a situação. Ah, teacher, eu vou imaginar o oxigênio aqui, ligaçãozinha para cá, ligaçãozinha para cá, um parzinho de elétron para cá e um parzinho de elétron para cá. Teacher, esse ângulo aqui, teacher, seria de 90 graus. Eu poderia pensar esse par de elétron em relação a esse par de elétron, ângulo de 90 graus. Lembrando que quanto maior o ângulo, mais estável. Isso aqui, na verdade, no espaço, pessoal, vai ficar assim, ó. Se a gente representa essa fórmula estrutural, eu tenho oxigênio, Tchansky e Tchansky. Na parte da frente da molécula, um par de elétron, e atrás da molécula, outro par de elétron. Esse ângulo aqui, quando eu penso na forma experimental, ele é algo próximo de 104 graus. Quando eu imagino a geometria de 3 átomos, sendo o átomo central com elétrons livres, essa geometria seria angular. Sim ou não? Olha o último exemplo dessa primeira parte da aula, pessoal. Eu vou pensar em moléculas com 4 átomos,
sendo que o átomo central sem elétrons livres. Então, se eu tenho uma molécula de 4 átomos e o átomo central sem elétrons livres, geralmente o que aparece é algum exemplo com boro. Então, eu sei que o boro ele é do grupo 13, ele tem 13 elétrons na camada de valência. Inclusive, o boro ele forma compostos que é tipo exceção da regra do quinteto. O teacher já mencionou isso num vídeo passado, a respeito de ligação covalente, ligação metálica, ligação coordenada. Tudo bem? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o boro com 3 elétrons na camada de valência. O flúor é do grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tchansky, Tchansky, Tchansky. Então, ficaria algo próximo disso. O boro vai adquirir estabilidade com 3 ligações e o flúor com 1 ligação. Você observa que o átomo central não tem elétrons livres. Então, essa fórmula estrutural ficaria algo próximo disso. Tudo bem? Observa que esse ângulo, se eu pensar numa volta completa que é 360 graus, esse ângulo dividido em 3 partes iguais, isso aqui seria 120 graus. Essa geometria, moçada, eu vou chamar isso aqui de triangular. Triangular. Ou trigonal. Trigonal. Plana. Combinado, seres? Tamo junto? Fala comigo, moçada! O lance é o seguinte, quando eu tenho moléculas com 4 átomos, sendo o átomo central com elétrons livres, eu vou pensar nesses 3 exemplos, principalmente o NH3, o PH3 e o NF3. Lindos e lindas! A amônia, moçada, é o exemplo que mais aparece. Então, eu sei que o nitrogênio, ele está no grupo 15, ele necessita de 3 ligações, e o hidrogênio, a gente sabe que ele faz somente 1 ligação. Eu vou pensar assim, ó, então tá bom, nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio com... Acertou, miserável. Então, ficaria algo parecido com isso, pessoal. Tchansky, 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 Tchansky. Estável, estável, estável. A gente observa agora que o átomo central, ele possui elétrons livres. Tudo bem? A gente já sabe que 4 átomos, o átomo central sem elétrons livres, isso aí é triangular. Quando ele tem elétrons livres, isso aí, moçada, vai ficar algo parecido com isso. Quando eu me refiro à fórmula estrutural, eu tenho algo parecido com isso. Esse ângulo formado aqui, meninos, meninas, isso aqui seria por volta de 107 graus. 107 graus. Combinado? Essa geometria seria a geometria piramidal. Essa geometria piramidal, ela é extremamente importante, moçada. Então, eu vou tentar representar essa geometria piramidal. Seria o átomo de nitrogênio aqui, bolotona, bolotinha para o hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui eu teria o par
de elétrons livres. E esse ângulo, no caso da amônia, é algo próximo de 107 graus. Agora fica mais simples. Quando eu me refiro a moléculas de 5 átomos, o exemplo que eu não posso esquecer é o metano. O metano, ele é um gás extremamente importante, extremamente abordado nos principais vestibulares. Esse gás, ele contribui bastante para o efeito estufa. Ele é algo próximo de 24 vezes pior para o efeito estufa em relação ao CO2. Quando a gente pensa no metano, a gente pode associá-lo com o lixão de céu aberto. Aquilo é uma máquina em produzir metano. Todo composto orgânico, na decomposição desse composto orgânico, na ausência de O2, isso gera metano, pessoal. Então me ajuda. Carboninho, 4 elétrons na camada de valência e o hidrogênio com... Acertou. Então, eu sei que o hidrogênio necessita de uma ligação e o carbono necessita de 4 ligações para adquirir estabilidade. Essa geometria, pessoal, ficaria algo assim, ó. Eu tenho um carbono, Chansky, 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 Chansky. Seria algo parecido com isso, moçada? Esse ângulo formado entre essas ligações, esse ângulo seria algo próximo de 109 graus quando eu penso no metano. Essa geometria é a geometria tetraédrica. Geometria tetraédrica. Agora, para a gente finalizar, 2 exemplos que aparecem menos, moléculas de 6 átomos. Eu teria algo próximo disso. O pentacloreto de fósforo. Eu teria algo bem próximo disso. Eu tenho aqui o fósforo, ele vai fazer 3 ligações no plano. Esse ângulo do plano seria de 120 graus. Agora eu penso assim, ó, uma ligação para cima da molécula e uma ligação para baixo da molécula. Então, essa ligação para cima da molécula em relação ao plano seria 90 graus. Belezinha? Toda vez que eu tenho uma molécula de 6 átomos, eu volto a frisar que parece muito pouco, isso aqui a gente chama de bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal, moçada. Cabeceira. Para uma molécula com 7 átomos, eu teria o hexafluoreto de enxofre, eu iria pensar no enxofre aqui. Isso aqui, no plano, iria formar um quadrado. Esse quadrado, evidentemente, em relação ao plano, 90 graus. Uma ligaçãozinha para cima da molécula e outra para baixo da molécula. Esse ângulo também seria de 90 graus. Essa geometria é o que a gente chama de geometria octaédrica. Octaédrica. Então, moçada, deu para entender? Deu para ter uma ideia? Essa parte de geometria molecular que é muito importante. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, pessoal, ó. Eu vou aproveitar esse espaço e eu vou colocar uma super colinha para vocês. O que vocês têm que observar quando a gente pensa em geometria molecular? Tudo bem, toda vez que aparecer 2 átomos, isso aqui só pode ser o que, pessoal? Linear.
Combinado? Apareceu 5 átomos. Isso aqui só pode ser tetraédrica. Se aparecer 6 átomos ou 7 átomos, que é difícil, moçada, é muito difícil aparecer 7 átomos, eu vou pensar assim, ó, 6 átomos, a gente acabou de ver, bipirâmide trigonal, o Tite abreviou aqui, 7 átomos, octaédrica, combinado, moçada? Aonde que você vai prestar um pouco mais de atenção? Quando eu tiver 3 átomos, aí você observa, 3 átomos, olha para o elemento central. Tem elétrons livres? Não, geometria linear. 3 átomos, olha para o elemento central. Tem elétrons livres? Sim, geometria angular. 4 átomos, átomo central sem elétrons livres, isso aí é trigonal plana ou triangular. E 4 átomos com elétrons livres, isso aqui só pode ser piramidal, moçada. Tamo junto, um forte abraço. Apesar da distância, estamos sempre juntos, pessoal.